make my body go, make our bodies higher and higher. E aí, galera do sétimo ano, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Jefferson mais uma vez. Hoje a gente vai fazer uma revisão, né, um reforço do nosso assunto da aula passada, porque lá no final a gente vai ter mais 3 questõezinhas básicas da nossa atividade, e aí a gente finaliza aí o nosso assunto sobre a policultura aqui na Amazônia. Tá bom? Então vamos lá, galera. Só lembrando que eu ainda estou aguardando aí as atividades que ficaram pendentes da semana passada, tá bom? Qualquer coisa me chame aí que é pra gente fechar isso daí e finalizar, tá bom? Bora lá começar então, pessoal. Deixa eu só diminuir aqui pra gente fazer nossa revisão, tá? Olha aí, ó. Então, galera, a gente vai estar trabalhando com vocês aí uma economia de policultura. Olha aí, ó, a gente já viu isso aí na aula passada, né? A gente já viu que era uma característica aqui na época da colonização, tá bom? Que fez com que a nossa região fosse diferenciada em relação à produtividade, tá? Vamos lá, galera. Em que contexto nós estamos falando, meninos? Veja bem, séculos XVIII e século XIX, tá? Esses 2 séculos foi justamente a época do auge, né, da produtividade aqui na nossa região, né? Mas desde do século XVII você já tem uma presença, você já tem aí uma exploração aqui no nosso território, assim como no restante do Brasil. Olha aqui, ó. E aí eu trouxe esse mapa para vocês darem uma olhada aqui na parte norte, para vocês verem que era diferenciado, né? Enquanto as outras regiões você tem aí a produtividade da cana-de-açúcar, da mineração, da pecuária, aqui na nossa região, olha aí, ó, aqui na nossa região a economia era baseada no extrativismo. Lembra que a gente falou isso daí uma vez? Tá? Então aqui era uma atividade diferenciada. E sem falar que a nossa região, como a gente viu, né, na época da colônia, era separada do restante do Brasil, né? Nós tínhamos o estado do Brasil, ou a colônia do Brasil, e a colônia do Grão-Pará, tá bom? Exatamente isso, olha aí, ó. Colonização portuguesa aqui na nossa região. A diferença é que aqui não foi montado o sistema de monocultura, como ocorreu com a produção do açúcar lá no Nordeste, né? Qual é a diferença da policultura para a monocultura, né? Só para a gente estabelecer aqui e finalizar essa parte aí, tá bom? A monocultura é quando se produz apenas um único gênero. No caso da cana-de-açúcar, era somente a cana-de-açúcar que era plantada em grandes território, né, grandes propriedades nos latifúndios, tá, para a produção do açúcar. Foi a primeira grande riqueza, a primeira grande produção da colônia no Brasil. Enquanto que aqui na Amazônia você não tinha essa monocultura. Por quê? Por falta de recursos, né, da coroa portuguesa, pela distância também, pelo território, mata extremamente fechada, não tinha condições de implantar justamente esse tipo de produção aqui na nossa região. Tá? Por conta dessa dificuldade, nessa dificuldade de recursos aí, tá? Então, o que foi que aconteceu, pessoal? Aqui foi justamente incentivado o extrativismo, né? A extração das drogas do sertão, das riquezas naturais aqui da nossa região. E também foi implantado aqui um sistema de policultura, ou foi justamente caracterizado na nossa região esse sistema de policultura, tá? Olha aí, ó, a nossa economia, aqui nesse caso, era baseada nisso também. Olha aí, ó. O que se plantava aqui, né? Quando se fala poli, são muitos, né? Várias produções aí, né? Várias culturas, né? Várias plantações de arroz, de algodão, feijão, soja e principalmente a mandioca, né? Plantava-se muito aqui para o consumo, tá? Mas não podemos esquecer disso aqui, ó, que foi característica logo no início da nossa colonização, que foi a coleta das drogas do sertão. Lembra que eram as drogas do sertão? Eram produtos nativos aqui da mata amazônica, bastante explorada e apreciada pelos portugueses. Urucum, canela, ok? E aí ervas, né, medicinais, enfim, você tem justamente essa extração, essa exploração de riquezas aqui da nossa floresta, diferente do que acontecia, por exemplo, lá no Nordeste com a produção da cana-de-açúcar. Lá era monocultura, só para lembrar aqui, e aqui era policultura, que eram várias atividades, né? Várias formas aí de se produzir. Mas, pessoal, essa policultura, basicamente aqui, era justamente para a produção familiar, era para a subsistência, que era justamente para suprir a necessidade dos colonos, tá? Para não ficarem tão dependentes de recursos lá de Portugal, para não ter que atravessar e esperar chegar esses produtos de lá da metrópole portuguesa. Tá? E foi característica aqui também essas pequenas propriedades onde os colonos se instalaram
para irem para a mata fazer essa coleta das drogas do sertão também. Então, essas atividades elas estavam aí envolvidas, né? Umas com as outras aí, tá bom? Vamos lá. Em relação aí a essa questão de Portugal com a Amazônia, vocês perceberam que a nossa região tinha mais relação com Portugal do que com o Rio de Janeiro, por exemplo, né? Com que Salvador, com o restante do Brasil, né? E isso dava, de certa maneira, uma certa autonomia no estado do Grão-Pará e Maranhão, tá? O que isso quer dizer, galera? Quer dizer que aqui, pessoal, vocês têm aqui nesse momento uma atividade diferenciada que não dependia da colônia aqui do Brasil, do restante do Brasil, tá? Então, tudo que acontecia aqui chegava e era mandado para Portugal, tá? Nossa região, de certa maneira, estava fora desses engenhos de açúcar, né? Que era a primeira grande economia que foi feita no Brasil, no Brasil na época da colônia, tá? E isso trouxe uma certa liberdade econômica e política, desde a época lá do vintismo. Lembra que os portugueses vieram, trouxeram essas promessas de liberdade política, liberdade econômica, perdão, se eles apoiassem aí o projeto dos portugueses, né, de que era forçar o Dom João a retornar para Portugal? Pois é, então aqui na nossa região a gente tem esse diferencial aí que de certa maneira afastou o Grão-Pará do Rio de Janeiro e aproximou mais, mesmo longe, né, mesmo do outro lado do Oceano Atlântico, aproximou mais com Portugal mesmo, tá bom? Servia diretamente a Portugal. Então essa era a relação que se tinha aqui, tá bom? Olha aí, ó. Mas algo, pessoal, aí vai mudar nesse momento, vai fazer com que essa relação mude, né? Um contexto aí de 1808, que é quando a família real chega ao Brasil, né? Que a gente falou sobre isso também, né? A corte portuguesa veio fugida das tropas de Napoleão Bonaparte, das tropas francesas que invadiram Portugal. E a única saída deles, pessoal, era vir para a sua colônia, no caso o Brasil aqui. Tá? E com isso, pessoal, a partir de 1808, houve uma série de decretos, tá? Houve uma série de mudanças de medidas aí que vai transformar essa colônia. Primeiro, né, houve a abertura lá dos portos, né? Não se tem mais aquela relação somente com Portugal, tá? E em 1815, o Brasil deixa de ser colônia, eleva a sua categoria de Reino Unido para Reino Unido, perdão, né? Em 1815, enquanto a corte portuguesa e todos os nobres estavam aqui, o Brasil ele acaba sendo elevado de categoria. Não seria mais chamado de colônia a partir de 1815. Mas isso trouxe conflitos, pessoal, porque a corte portuguesa, quando veio para cá, fez essa série de reformas e acabou beneficiando somente os portugueses, né? Os comerciantes portugueses, os colonos portugueses, e não estavam beneficiando os comerciantes brasileiros mesmo, que já tinham nessa época aí, né? Século XIX. Tá? Então, por causa disso, houve um certo privilégio para os portugueses, que vieram também com a corte, tá? E um prejuízo para os brasileiros, né? Não teve tanto privilégio para os brasileiros. Então, nesse contexto, houve disputas, tá? Principalmente comerciais, né? Conflitos aí entre brasileiros e portugueses, por causa desses benefícios, dessas prioridades que a corte portuguesa estava dando para seus conterrâneos, para os portugueses, tá? E nesse contexto, professor, como é que fica a Amazônia? Tá aqui, galera, olha aqui, ó. A Amazônia, ela continuava sendo fornecedora de riquezas naturais, né? Principalmente as drogas do sertão. A Amazônia continuava tendo a sua produtividade. Ela foi elevada, né, à categoria de província aí do Brasil, do Reino Unido, mas ainda continuava esse processo de extrativismo aqui na nossa região, de policultura também, tá? Nada mudou em relação a isso. Em relação à mudança, o que nós podemos ver aí de mudança assim da Amazônia foi a relação que ela tinha com o restante do Brasil. Enquanto a corte estava aqui, transformou aqui como sede da coroa portuguesa, né, a partir de 1808, 1815, houve justamente a relação, uma proximidade do Grão-Pará e Maranhão, que é a nossa região amazônica, com o Rio de Janeiro, que passou a ser a sede da coroa portuguesa aqui na América, tá? Mas isso enquanto o rei estava aqui, a família real estava aqui. Eles vão voltar para Portugal. E aí essa relação acaba também. Bora ver aqui? Olha aqui, ó. Eu trouxe esse mapa só para vocês terem uma noção de como era dividido aí, mais uma vez, que nós tínhamos o estado do Grão-Pará e Maranhão, que incluía também o Maranhão aí, tá? Com o restante do Brasil. Essa divisão permaneceu. Lembra que eu falei para vocês que se não fosse aquele processo lá, aquele episódio da adesão do Pará, hoje aqui nós teríamos um país independente, né? Não seria Brasil necessariamente, tá? Mas não foi assim que se sucederam os fatos, né? Vamos lá, galera.
Em 1821, como eu falei para vocês, o rei Dom João, ele volta para Portugal, né? O Dom João VI, depois da Revolução do Porto de 1820, tá? Os portugueses, os parlamentares portugueses forçaram o retorno e aí teve o apoio também dos colonos aqui da Amazônia, por isso que eles tiveram certa liberdade, né? Os portugueses deram essa liberdade para eles ajudarem a forçar o Dom João a retornar para Portugal. E ele retorna em 1821. E aí, pessoal, quando o rei retorna, mesmo deixando o seu filho, o príncipe herdeiro, aí, o Dom Pedro, aqui no Brasil, tá? O Grão-Pará corta mais uma vez as relações com o Rio de Janeiro, tá? E os portugueses, tá? A coroa portuguesa, o rei português aí, mantém novamente a relação direta com o Grão-Pará, ou seja, se separa mais uma vez aí do restante do Brasil, tá? Transforma aqui a nossa região eleva a categoria para província ultramarina, olha aí, ó, de Portugal, que chique, né? Em 1821, no mesmo ano que o Dom João retorna, tá? Só lembrando que houve o apoio aí, justamente dos colonos aqui da Amazônia, para que Dom João retornasse. Então, os portugueses acabaram elevando, né, os políticos portugueses, essa categoria aqui da nossa região. Com isso, galera, o que foi que aconteceu? Há essa separação mais uma vez, né? Corta-se relação com o Rio de Janeiro, tá bom? E aí a província do Grão-Pará aqui se torna novamente fiel a Portugal. Daí dá para entender, pessoal, por que houve a independência lá no 7 de setembro de 1822 e só no ano seguinte o Império Brasileiro forçou o Grão-Pará a aderir à independência, tá bom? Porque eles eram separados. Primeiro o Brasil se tornou independente, depois Dom Pedro I, já como imperador aqui do Brasil, forçou o Grão-Pará a incorporar-se ao Império Brasileiro, tá? Olha aí, ó. Então, pessoal, mesmo com a vinda da corte, mesmo com a relação próxima ao Rio de Janeiro enquanto o rei estava aqui, o Grão-Pará não criou, né, não havia criado nenhum tipo de vínculo com o restante do Brasil. E isso foi justamente um dos motivos para que ocorresse esse processo de adesão no ano seguinte da independência do Brasil, tá bom? E, de certa maneira, aqui na nossa região, houve muitos movimentos sociais, porque nem toda a população daqui aceitava essa adesão, vamos dizer assim, né, a partir do século XIX, 1820, 23, enfim. Houve muitos movimentos sociais já defendendo a liberdade e a autonomia da nossa província, dessa época aí, tá? Então, pessoal, é o seguinte, a gente finaliza esse processo aqui. Talvez na próxima aula a gente fala sobre a cabanagem, que foi uma outra revolução, um outro movimento aqui, onde os populares tomaram o poder, né? Contra o império, inclusive, tá? Não acabou aqui, né? Os conflitos não acabaram aqui. A gente vai ver mais lá na frente. Mas bora ver aí, pessoal. Antes disso, vamos finalizar aqui a nossa atividade, né? O nosso conteúdo. Aliás, com essa atividade que eu vou passar para vocês aqui, ó. Olha só. Veja bem, essas três questões são só para amarrar aí nosso tema e assim a gente finaliza. Primeira questão: por que Portugal não montou uma empresa monocultora na Amazônia? Quais foram as dificuldades que a coroa portuguesa teve para montar, por exemplo, uma grande lavoura de cana-de-açúcar aqui, como acontecia lá no Nordeste? Tá? Leia o material, né? Lembre aí, pode rever essa aula novamente, que eu estou explicando para vocês o que foi que aconteceu. Tá? Segunda, defina o que é uma economia de policultura. Essa daí, pessoal, acho que até muitos já fizeram lá na primeira atividade, mas responda aqui também nessa questão. O que é uma economia de policultura, né? O que significa policultura, tá? Tem no texto e tem aqui na nossa explicação também, tá bom? Terceira e última, como era a relação do Grão-Pará e Portugal? Entre Grão-Pará e Portugal, como era essa relação, meninos, né? Qual era essa relação? Explique para a gente aí, explique para mim, o que você entendeu sobre essa relação entre a nossa região amazônica, que era o Grão-Pará, com a corte portuguesa, com a coroa portuguesa, né? Havia uma relação aí diferenciada, mais direta, né? Explique aí, coloque suas palavras, tá bom? E depois mandem para mim. Beleza, galera? Então, veja bem, pessoal, a gente vai finalizar agora aqui, tá? Façam as atividades. Qualquer dúvida me chamem, tá? Eu estou aqui para ajudar vocês. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa revisão, tá? Qualquer coisa aí eu estou aí para ajudar, beleza? E eu estou aguardando as atividades, tá bom? A gente se encontra aí num próximo momento, num outro tema, ok? E a gente fica por aqui, beleza? Tchau, tchau, meninos. Dê um like aí no vídeo. Não esqueça de dar a sua curtida no nosso vídeo aí. E vamos para a próxima aí. Nos vemos aí na próxima, tá bom? Tchau, tchau, galera.